Fala, lendas, estou de volta aqui no YouTube. Eu espero que vocês não reparem aqui o cenário que está bem improvisado aqui. Por quê? Porque esse aqui é o quarto, né, onde eu costumo atender. Então, meu computador fica ali, fica na parte de lá, está meio bagunçado ali. Mas aqui eu estou improvisando porque eu estou voltando para o YouTube, né? Então, quer dizer, tinha muito tempo que eu não fazia vídeo para cá, né? Por exemplo, esse negócio de ficar olhando aqui para a câmera, né? Eu gosto de olhar para mim aqui, mas quando eu olho para mim, olha pra você ver, fica estranho. Então, eu tenho que olhar para a câmera. É bem ruim de fazer esse vídeo aqui, diferente do Instagram, né? Que a gente faz com muito mais facilidade. Mas vamos lá, vamos nos adequar ao YouTube novamente, né? Então, assim, o que eu queria falar com vocês hoje? É um tema polêmico, né? Eu estou voltando aí, infelizmente voltando, falando de uma coisa polêmica. Por quê? Porque eu estou observando isso e eu, como um terapeuta, né, eu tenho que analisar os fenômenos, né, os fenômenos que têm acontecido, né, em nosso tempo. Inclusive fenômenos que têm acontecido entre, né, os nossos terapeutas, psicoterapeutas, né? Então, quer dizer, é uma coisa, um trabalho que eu tenho que fazer, né? É uma análise crítica que eu tenho que fazer aqui agora, né? Eu vou falar de um nome muito conhecido chamado Ítalo Marcilli, né? Para começo de conversa, já deixei até aqui no canto para vocês verem, né? Eu sou certificado Ítalo Marcilli, tá vendo? Desde a primeira turma, né? Outra coisa que eu quero deixar claro, eu gosto demais do Ítalo Marcilli. Para mim, se eu pudesse seguir uma conta só no Instagram, eu seguiria dele, né? Eu acho que é um cara assim que, após o Olavo, é o que conseguiu transformar o pensamento do Olavo de uma forma mais palpável, mais leve, né? E ao mesmo tempo, né, num sentido mais terapêutico, né? O Olavo é um pedagogo, o Ítalo já é um médico, né? Já é um psiquiatra. Então ele conseguiu transformar isso para a área da psicoterapia, que foi incrível, né? Inclusive a questão do amadurecimento, que eu trabalho muito no meu perfil. Então, assim, Hitler é um cara sensacional, né? Para mim, um gênio, né? Um cara extremamente inteligente, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje? Para começo de conversa, não vou falar mal, né? Se esse vídeo chegar nele, né, e ele, né, quiser falar assim, ele costuma falar isso, né? Vou devolver seu dinheiro, sai da SIM, sai do GW. Posso fazer nada, né? Mas o que eu estou falando aqui não é mal dele, ao mesmo tempo vocês vão ver que tem um porquê de ser do que eu estou falando com vocês aqui. Não é só eu que percebo isso, tá? Mas vamos lá. O que eu estou querendo falar com vocês? Vocês conseguem perceber, né, que durante um tempo, no crescimento do Ítalo, né, isso veio após o Olavo de Carvalho, né, ele ganhou uma repercussão muito grande. O que o Ítalo fez? O Ítalo pegou principalmente, não só isso, mas principalmente a teoria das 4 camadas da personalidade e destrinchou a teoria das 4 camadas de uma forma, assim, excepcional. Quem assistiu o curso Território Humano vai ver que é um senhor curso, talvez o melhor curso que eu já tenha feito, né? E o Ítalo, inclusive, fala, gente, pode me imitar mesmo, né? E eu, inclusive, pego muita coisa do Ítalo, transformo na minha linguagem, na minha forma, coloco algumas coisas minhas, né? E coloco muito conteúdo que eu aprendi com ele em prática, né? Inclusive, ele foi um dos caras que me fez amadurecer, né? Em pouco tempo, em 2, 3 anos que eu conheço o Ítalo, eu tive uma transformação, né, através dele, tá? Fechamos aqui esse ponto, né, para que não fique mal entendido o que eu quero dizer aqui. Só que é o seguinte, críticas têm que ser feitas a todo mundo, né? Críticas com fundamento, obviamente, né? Então, o que acontece? Eu andei percebendo, né, uma crescente, né, depois do Olavo, depois do Ítalo, uma crescente no catolicismo. Eu não me apresentei ainda, né, o meu nome é Davi McMurray, né, eu sou psicoterapeuta, né, especializado em hipnoterapia, hipnose clínica e coaching. Também sou graduado em Direito, pós-graduado em Docência em Filosofia e Teologia. Então, eu tenho muito interesse, né, por essas áreas, né, da teologia, da filosofia, né, e a psicoterapia como um todo é assim, é a cereja do bolo para mim. Eu gosto muito.
E o Ítalo veio de encontro porque é o seguinte, né? Sem amadurecimento, né? Sem terapia de sucesso. Então, essa ideia dele fundamentou tudo que eu já pensava antes e é incrível, né? Aconselho, se você quer fazer assim, quer fazer o território humano, faça, né? Assista também as super séries lives dele aí no YouTube. Estamos aqui até agora, né, tratando sobre eu e o Ito, porque vocês gostam muito de fazer uma coisa, vocês gostam de pegar o cara e falar assim, esse cara é inimigo do fulano de tal. Eu não sou, tá? Eu não sou, peraí, eu não sou inimigo dele, eu não sou inimigo de ninguém, né? O que eu tenho percebido é a crescente do catolicismo. Eu sou um cara protestante, eu percebo uma crescente no catolicismo, né, após o Ítalo, muitas conversões ao catolicismo. Eu não tenho nada contra isso, tá? Por mais que eu seja protestante, talvez seja difícil para vocês também entenderem isso, né? Se as pessoas estão convertendo, estão mudando de vida, estão servindo mais pessoas, estão alcançando uma vida espiritual mais profunda. Por mim, se elas estão se convertendo no protestantismo, no catolicismo, né? Desde que elas, né, cumpram aquilo que está na palavra, tá? Então, só que essa crescente me fez perceber uma coisa, que montou-se um grupo, né, que a gente aqui no meu meio a gente chama de italosfera. O que seria a italosfera? Vocês vão perceber, né, que os melhores, né, do mercado da psicoterapia, da filosofia, né, estão no meio do Ítalo, né, estão nesse meio. Né? Por exemplo, Luiz Henrique, né, o Dr. Pacheco, o Victor Salles, o Malé, Renan Caminhoto, Saulo Barbosa. Eu podia citar aqui diversos, né? Dr. Jorge Rodrigues. São caras assim que são acima da média. São os caras que são os número 1 do mercado. Agora, como que... Aliás, número 1 não, né? Eles são os grandes do mercado. Por que eles são grandes no mercado? Porque o Ítalo puxou eles. Né? Eu até lembro do fenômeno Carlinhos Maia, por exemplo. Carlinhos Maia, o que ele faz? Carlinhos Maia, ele vai trazendo novos influenciadores. Esses novos influenciadores ficam numa espécie de personagens do Carlinhos Maia. E o que acontece? O Carlinhos Maia nunca sai da mídia. Por quê? Porque sempre tem alguém, né, marcando ele, agradecendo ele e fazendo conteúdo para ele também. E ele promove as pessoas, as pessoas promovem ele de volta e ele continua no mercado. O fenômeno Ítalo é a mesma coisa. Então, o Ítalo, no fenômeno da saúde, da psicoterapia, o Ítalo conseguiu montar, né, uma espécie de italosfera. O que acontece? Né? Eu não estou falando que o Ítalo é guru, o Ítalo não é um ditador nem nada, não é isso que eu estou falando. Só que eu estou falando o seguinte, vocês vão perceber, né? Por exemplo, quem está assistindo esse vídeo agora, talvez quando você assistir, se você assistir daqui muito tempo, talvez ele tenha mudado o estilo. Mas se você entrar no Instagram, por exemplo, do Saulo Barbosa agora, vocês vão perceber que o Saulo, ele é um cara que não é católico. Só que parece ser. E, né, muita coisa eu pego também, né, do estilo, né? Até agora, no momento, eu estou usando esse estilo, né, que é um estilo mais clássico. Né? Você usa algumas artes, algumas pinturas, né, como formato para o seu feed. Fica bonito, fica chique, mas é um detalhe. Né? Normalmente, quando você vê essas pinturas, você associa ao catolicismo. Né? E o que acontece hoje que eu tenho percebido é que todos os psicólogos que são assim, que gostam do Ítalo, que se formam com ele, eles não têm coragem de se denominar protestante porque eles ficam com medo de ser tirado do meio. Então eles começam a viver como uma espécie de católico sem ser católico. Para quê? Para se manter no meio, no mesmo meio. Né? Então, por exemplo, o Saulo, você percebe que ele não é católico, mas você entrar no Instagram dele, você fala assim, não é possível, esse cara é católico. Né? E eu comecei a fazer a mesma coisa, depois que eu fui perceber que eu estava entrando nesse fenômeno, talvez de forma inconsciente. Por mais que eu gosto da arte, eu gosto, né? Eu amo, né, uma pintura, por exemplo, do Caravaggio, eu gosto disso. Só que isso é associado, por exemplo, no protestantismo você não vai ver nada disso. Né? Inclusive, né, eu falo muito sobre, né, a amputação, né, do catolicismo da igreja primitiva e a segunda amputação,
né, que é o protestantismo. Eu não falo, por exemplo, que o protestantismo é um acerto, pelo contrário, eu acho que errou ainda mais. Né? A Igreja Católica errou, a outra, ao invés de consertar, errou mais. Né? Então, quer dizer, o que eu estou falando com vocês aqui, voltando ao assunto do Ítalo Marcilli, é que ele monta uma espécie de italosfera, ele não está errado, tá? É uma espécie de grupo confiável dele, de pessoas que ele gosta, de pessoas que ele admira, só que eu percebo que existe um medo por parte dos psicólogos, psiquiatras, médicos e, né, profissionais da saúde que são protestantes, de, ao você se declarar protestante, você arrumar um problema com o Ítalo. Eu percebo muito isso, por exemplo, nas caixinhas de pergunta, nas marcações, em quem ele promove. Por quê? Porque você, talvez, né, que nunca estudou isso, você não sabe, né? Tanto você que é católico, quanto você que é protestante, quanto você que não acredita em nada, acredita em tudo, não sei. Eu vou te explicar agora como é que funciona, né? O protestante, ele acredita, né? O protestante e o católico, eles têm uma diferença singular aqui que é importante que você perceba, tá? O protestante, ele acredita que existe uma igreja fiel que não tem placa. Esse pensamento do protestante veio porque o católico acredita que ela é a única santíssima igreja capaz de salvar, tá? Então, quer dizer, quem salva é Cristo, mas só através da igreja católica. A igreja católica foi colocada aqui. Então, o que os católicos acreditam? Todo mundo vai voltar para a igreja católica. Todo mundo um dia, né? Quem não voltar é porque já está condenado. Quem tiver vai voltar para a igreja católica, tá? Isso é um pensamento básico, mesmo que pareça um pouco alienante para você que nunca ouviu isso, mas é assim, né? Ela é a Santíssima Igreja. Né? E o protestante acha que é o seguinte, não tem placa. Né? Também vira uma bagunça também, né? Que não sabe para onde que vai. Né? Toda igreja é fiel, mas nenhuma é. Né? Então, quer dizer, são coisas que tem que consertar e colocar no seu lugar. Né? Tem problemas no catolicismo e no protestantismo. Por que eu estou falando isso do catolicismo? É que essa é uma visão do Ítalo, que é um católico fervoroso. Né? É um católico com vida espiritual. Né? Eu não estou questionando isso. O problema é o seguinte, é que ele está criando esse movimento. E é um movimento que parece ser, para mim, isso é uma análise que eu estou fazendo, uma análise de exclusão dos protestantes e inclusão dos católicos apenas na italosfera. Vai chegar um ponto, né, que não vai haver mais espaço, né, pelo menos dentro da internet, né, para aqueles que não estão seguindo, né, que não são do grupo do Ítalo, da italosfera e que é católico. Então, quer dizer, hoje eu já estou percebendo que é o seguinte, há um medo, há um aumento gigante de conversão ao catolicismo, uma diminuição no protestantismo, principalmente pós, né, aquela coisinha, né? E eu percebo também que existe um orgulho de se falar que é católico e um medo de se falar que é protestante, ou especialmente nos profissionais da saúde que tem uma veia olavista. Né? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Né? Eu usei o exemplo do Saulo aqui porque o Saulo não é católico, né? Pelo menos não ainda. Então, o que eu percebo é o seguinte, né, que você que é profissional da saúde, você que gosta do Ítalo, não é para você deixar de gostar dele, por isso que eu estou te falando, tá? Não tem por que você fazer isso, tá? Inclusive, eu te aconselho a seguir o Ítalo. O problema que você tem que saber é o seguinte, né, que você não deve deixar de professar a sua fé, não deve deixar de manter o seu pensamento, né, firmado naquilo que você tem, né, com base em influenciadores. Se você é protestante, você tem que se mostrar independente se você não vai estar nesse meio. Que é como se você vendesse a sua primogenitura por um prato de lentilha. Eu prefiro não falar o que eu sou para estar no meio do Ítalo, para ser marcado por ele, para estar no evento com ele, para ser abraçado com ele. Mas que pouca coisa, nem o próprio Ítalo aceitaria você falar isso. Então, que você seja um protestante assíduo, que você seja, né, de verdade sei lá, um espírita assumido, né, que você vai ter muito mais personalidade diante do Ítalo do que você ficar se escondendo, né, com aparência de católico, mas não é. Ou você vira católico de uma vez, né, e você vai ter, obviamente, mais possibilidade de entrar no meio do Ítalo, no meio da italosfera, que a gente chama aqui. Isso não é uma coisa que eu analisei sozinho, tá? Eu conversei com mais de 10 pessoas próximas a ele,
tá? Mais de 10 pessoas próximas a ele. Né? E a gente consegue perceber, né, com muita clareza que há uma espécie de intenção, né? Isso não é uma coisa inconsciente dele, tá? Pelo menos não do Ítalo. Há uma proposta, aliás, eu falei inconsciente dele não, né? Eu falei assim, acontece isso inconsciente com os outros, mas há uma intenção consciente dele, né, de fazer isso. Tá? Para mim isso é claro, há uma intenção consciente dele de, claro, a conversão de católicos, o crescimento de profissionais da saúde católicos, isso é claro, ele tem que fazer isso mesmo, né? Por exemplo, eu gostaria também, né? Mas há também um desejo dele de o seguinte, de exclusão dos protestantes. Eu percebo isso claramente, né? Porque é muito difícil você ver, ou o cara se anula, né? Ou o cara, né, se anula e está com ele, ou o cara não está com ele. Né? Eu nunca vi, eu quero que vocês observem se tem alguém assumido protestante que está no meio dele. Tá? Vocês vão perceber isso claramente que não existe. Tá? Então é o seguinte, não desencoraje você a assistir o Ítalo, assista. Tá? O cara é bom, muito bom. Né? Ah, mas ele imita o Olavo. Ô meu filho, mas você imita ele. E Olavo imitou, sei lá, Aristóteles, né, que Platão, que imitou Sócrates. A vida é isso. Né? Desde que você não seja uma imitação fajuta. Né? Mas que você, né, pegue os melhores exemplos, coloque em prática e coloque o seu toque. Né? É isso que é importante. Tá? Então é o seguinte, o meio dele hoje é o melhor. Né? O que precisa mesmo também, né? Há uma falha no protestantismo, que hoje tem pastores fracos, né? Sacerdotes ruins, fracos, né? Tem psicólogos também muito fracos, né? Que são protestantes que não sabem de nada. Né? Normalmente, né? O protestante ele é mais fraco, né? Ele tem pouca tradição, que é coisa que a Igreja Católica tem muito. A tradição ajuda na melhora da cultura, na melhora da inteligência, né? Na melhora do intelecto. Então, o meio católico hoje é o melhor da psicoterapia, né? São os melhores. Eu estou deixando isso claro aqui para vocês, mesmo não sendo católico. O problema é, até onde vai isso? Você que está assistindo, até onde vai isso? Até onde você vai ter que se esconder e isso vai aumentar. Acredite, isso vai aumentar, porque ele está fazendo discípulos. É o seguinte, até onde vocês vão se esconder? Né? Vocês têm o mesmo direito de estar na internet, só que é o seguinte, precisa de caras tão grandes quanto ele. Estão dispostos? Conseguem? Tem a bagagem que ele tem? Então, por enquanto, o que vocês têm que fazer é aprender com ele, crescer com ele e também, né, mostrar para que vocês vieram. Caso contrário, né, o protestantismo, em sua grande maioria, vai ser engolido pelo catolicismo. Não é isso que a gente quer. Tá? Não tenho nada contra católicos, inclusive... por exemplo, métodos que eu tenho dentro da minha terapia, eu mando algumas pessoas para fazer confissão, né? Algumas pessoas para fazer práticas na Igreja Católica. Né? Eu não tenho nada contra católicos. Quando a pessoa fala converti o catolicismo, de fato eu acredito na conversão mesmo da pessoa. Né? E eu não estou aqui me eximindo de ser um protestante. Né? Só que é o seguinte, eu bato no protestantismo e eu bato no catolicismo. O que eu estou falando aqui é de uma pessoa específica. Uma pessoa que ela tem uma influência gigante, que ela está usando essa influência para selecionar, né, coisa que ela pode, mas selecionar não de um método bom. Por exemplo, se eu tiver na minha internet um católico comenta, né, nas minhas coisas, um católico, eu consigo ver na internet que tem um potencial, que eu vejo que pode ser uma pessoa boa, até para ser meu amigo, por que não abraçá-lo? Só que não é isso que eu vejo com o Ítalo Marcílio. Né? Se o cara não é católico, ele não serve para ser meu amigo, ele não serve para estar no meu meio. Né? Então, eu queria que você só fizesse essa análise sem, né, se quiser xingar no comentário, xinga também, não tem problema não. Né? Se quiser dar o dislike, dá também. Mas é só para você perceber, tá? Católico, tá? Protestante, né? Que vocês estão indo para um céu, né? Que mesmo que alguns acreditem que não é o mesmo céu, que é impossível, que só vai ter um, você tem que saber que você precisa dizer a verdade, né? E aceitar também a verdade, tá? E aí, você coloca a sua cabeça no lugar e tome a sua melhor atitude, tá bom? Então, gente, era esse vídeo que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês estavam esperando que eu falasse mal do Ítalo Marcílio como pessoa, estão enganados. O cara tem
7 filhos até o momento, uma grande esposa, né? Me ajudou a amadurecer, a crescer na internet. Eu não estou sendo bajulador aqui, porque eu odeio bajulador, mas o que eu estou falando com vocês é que é uma experiência de vida, uma experiência de melhora pessoal mesmo com ele, né? Sou Guerrilho Way, pelo menos por enquanto, né? Não sei quem vai me excluir depois do vídeo, mas sou Guerrilho Way, sou Território Humano, sou sim, né? Assisti quase todas as lives diárias dele, a super série lives. Então, assim, conheço, né, o pensamento do ídolo, né? Sou aluno do Olavo, né? Sou um estudioso assíduo, né? Mas é o seguinte, o que eu estou falando aqui, expondo para vocês, é uma realidade que eu tenho observado no nosso meio, tá? Então pensa nisso e depois comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um abraço, tamo junto e até a próxima.